Amém, meu querido? Eu sei que nós temos sido abençoados nessa noite, eu sei que o Senhor tem se movido nesse lugar, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, através dos louvores, através dos testemunhos, mas eu creio que o Senhor tem mais para falar aos nossos corações, o Senhor tem mais para ministrar sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Diga amém. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos estar lendo apenas um versículo, que é o versículo 42, versículo 42, aleluia. Você encontrou, amado? Diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Diga assim comigo: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, e nas orações. Você pode fechar os seus olhos mais um minutinho? Vamos orar. Pai querido, nós queremos dar graças a Ti pela Tua palavra, Senhor, que foi lida. Queremos dar graças ao Senhor, porque nós entendemos, ó Deus, pelo que está escrito e por tudo que nós temos experimentado do Senhor, que há um compromisso do Senhor com essa palavra, com a Tua palavra. Nós cantamos essa noite aqui, Senhor, que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. E nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, e por crer, Senhor, que Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, pois havendo o Senhor falado algo, certamente cumprirá. É que nós estamos aqui com o coração sedento, para recebermos do Senhor a Tua palavra. Que cada coração aqui nesse lugar, Senhor, seja uma terra fértil, e que a Tua palavra, Senhor, possa frutificar naquilo que Te apraz. É isso que nós queremos, Senhor. Nós rendemos glórias ao Teu nome, exaltamos ao Senhor, declaramos, ó Deus, que não há outra pessoa digno de receber honra, glória e louvores, somente o Senhor. Se existe algum lugar de destaque nesse lugar, nós queremos declarar: esse lugar é Teu. Se existe algum trono nesse lugar, Deus, nós queremos dizer: assenta-te no Teu trono, porque o Senhor reina sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, onde nós lemos Atos capítulo 2, versículo 42, fala de algo que era comum, que algo que acontecia na igreja primitiva. Era a forma como a igreja primitiva vivia, era a forma como eles viviam o seu dia a dia. E o versículo 42 que nós lemos diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E eu creio, amados, eu acredito que todo o sucesso, todo o mover, todo o alcance que a igreja primitiva teve, toda a forma como ela conseguiu alcançar os lugares e alcançar as pessoas, os milagres, tudo que estava acontecendo ali. A palavra de Deus diz que eles pregavam, os apóstolos pregavam a palavra de Deus, e 3.000 almas se convertiam ao Senhor. Mais na frente, 5.000 almas se convertiam. A palavra de Deus diz que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam de ser salvos. A palavra de Deus diz, amados, que pelas mãos dos apóstolos Deus fazia milagres e maravilhas. O Senhor confirmava aquilo que eles estavam fazendo. O Senhor, através dos sinais e maravilhas, dizia assim ao povo, às pessoas: olha, eu estou aqui nesse lugar, eu estou no meio do meu povo, eu sou o Senhor da igreja, eu sou o cabeça da igreja. O Senhor confirmava isso.
E eu queria, amados, destacar aqui no que nós lemos 3 pontos que para mim são chaves, e que para mim isso valeu na igreja primitiva e continua valendo até hoje, e na minha opinião, e creio que da maioria, isso vai valer até Jesus voltar, que é o fato de existirem aqui nesse versículo que nós lemos um tripé de sustentação da vida cristã. Aqui nesse versículo que nós lemos existe um tripé de sustentação de todo cristão, de todo aquele que professa ser um cristão, de todo aquele que quer andar na presença de Deus, que quer andar em vitória na presença de Deus. O texto que nós lemos, eu pedi ele para o Livelto colocar um tripé. Obrigado, meu irmão. Esse tripé aí é só para você visualizar, tá bom, amado? Para você ter um entendimento. Esse tripé aí, ele sustentaria uma câmera, certo? Agora, imagina comigo, se alguém chegar aí, tivesse uma câmera ali em cima, e alguém chegar e arrancar um pezinho desse, o que é que ia acontecer? Ela ia tombar para um dos lados, não é isso? A nossa vida cristã também é assim. E eu queria falar hoje com vocês, queria compartilhar com vocês hoje, sobre isso, sobre um tripé de sustentação da nossa vida cristã, amém? E o primeiro tripé, amados, se você quiser anotar, anote. O texto fala que a igreja, os apóstolos, ou os irmãos, a igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos, amados, nada mais é do que a palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, tudo aquilo que eles estavam ensinando, passando para a igreja, é a palavra de Deus. Aquela igreja, aqueles irmãos, aquelas pessoas tinham uma característica: eles perseveravam na palavra de Deus, eles buscavam permanecer na palavra de Deus. Eu fui para o dicionário, não que eu não soubesse, não que vocês não saibam, mas eu fui buscar alguns detalhes dessa palavra, do que significa a palavra perseverar. E aí, amados, no dicionário diz assim, que perseverar é persistir em alguma coisa, é ser constante, é permanecer apesar de, é conservar-se, é continuar de alguma forma ou de alguma maneira, é ficar, e etc, etc, etc. O que eu mais gostei desses aqui, amados, foi dessa expressão permanecer apesar de. Às vezes você conversa com um irmão, com uma irmã, aí a pessoa está passando uma luta, uma dificuldade, aí a pessoa fala assim para você: irmão, está difícil, está complicado, não sei se eu vou suportar isso. Aí a gente diz assim: irmão, persevere, apesar disso, mas persevere, apesar dessa luta, fique firme, apesar dessa dificuldade, espere, confie, permaneça. A igreja do Senhor, amados, a igreja primitiva, ela compreendeu isso, apesar das perseguições, o Império Romano ali perseguindo, confiscando os bens, mandando matar, perseguindo de todas as formas ali a igreja do Senhor. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na palavra de Deus. Você sabe, amado, que se você for estudar um pouquinho sobre a história da igreja, você vai perceber uma coisa. Você vai perceber que durante toda a história da igreja houve uma perseguição, e há uma perseguição satânica para tirar o olhar, o foco da igreja da palavra de Deus. Há, amados, diversas formas que o inimigo das nossas vidas tenta trabalhar para tirar o foco da palavra de Deus. Você quer ver uma época da igreja, da história da igreja, onde pessoas como nós, comuns, que iam à igreja, não tinham acesso a essa palavra. Você tinha acesso a alguns livros, alguns ensinamentos, mas você não tinha acesso à leitura da palavra de Deus. Somente depois da reforma protestante é que pessoas comuns como nós começamos a ter acesso à palavra de Deus, a você ler a palavra de Deus, a você descobrir o que Deus tem para a sua vida. Por quê, amados? Porque havia toda uma artimanha satânica
para tirar, para afastar as pessoas da palavra de Deus. Você sabe, amados, que agora, em pleno século 21, essa artimanha continua. E agora, por exemplo, eu vou falar do nosso país. Claro que existem países que a perseguição é terrível, que as pessoas não podem ter uma Bíblia, né? Mas o nosso país, que é um país livre, é um país democrático, que se você quiser ter 10, 20, 50, 30 Bíblias, de todas as versões que você imaginar na sua casa, você pode ter, e ninguém vai chegar lá e dizer que você não pode ter. Mas hoje a artimanha de Satanás na nossa nação é diferente. O diabo, amados, tem criado distrações e distrações para todos nós, para que nós não tenhamos tempo, entre aspas, para essa palavra, para que nós não venhamos perseverar nessa palavra. Eu estou falando aqui, amados, nessa noite, compartilhando com vocês situações que eu vivo. Eu não estou dizendo aqui para vocês, olha, eu sou o cara, eu estou acima de tudo isso. Não, eu estou me incluindo em tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Mas hoje há uma artimanha, um ataque satânico em distrair a igreja, para que nós não tenhamos tempo para essa palavra. Amados, eu já conversei com inúmeras pessoas, que a gente conversa, vai falar e fala assim, olha, você tem que ler a Bíblia, meu irmão. A pessoa diz assim, meu irmão, eu não consigo ler a Bíblia. Eu posso ler qualquer coisa na vida, menos a Bíblia. Quando eu pego na Bíblia, eu durmo. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui, mas eu já conversei com muita gente assim. Irmão, eu não sei o que é isso. Eu pego a Bíblia, eu durmo. Amados, em Capanema tinha uma experiência, a Léa vai lembrar disso, o Max talvez, de um rapaz que era da igreja, que ele chegava no culto animado, falava com todo mundo, conversava com todo mundo, tinha um louvor, ele pulava, ele dançava, adorava, maravilha, que bênção. Acabou o culto, o pastor pegava o microfone, amados, vamos ler a palavra de Deus. Ele sentava, em menos de 5 minutos ele dormia. Ele dormia da gente balançar, sacudir ele empurrar a gente e dizer, eu vou dormir. Ele não conseguia ficar acordado, e a gente identificou isso nele, que era um problema maligno, era algo maligno na vida dele, que não deixava ele ouvir a palavra de Deus, não deixava ele entender a palavra de Deus, não deixava ele aprender da palavra de Deus. E eu quero te falar algo, amado, se eu e você queremos verdadeiramente entender o propósito de Deus para as nossas vidas, entender o amor de Deus para as nossas vidas, entender os sonhos de Deus para as nossas vidas, o que Deus tem preparado para o futuro para as nossas vidas, o que Deus fez por nós, como o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, nós vamos ter que ler essa palavra, nós vamos ter que amar essa palavra, nós vamos ter que gastar tempo com essa palavra. E talvez você diga assim, meu irmão, mas você não sabe o quanto é difícil para mim, porque a minha vida é muito corrida, a minha vida é complicada, eu não tenho tempo. Eu quero te dizer, amado, nós temos tempo. Se você for a pessoa mais ocupada desse mundo, desse local aqui agora, se você quiser, você vai encontrar tempo para meditar, para estudar, para ouvir, para se alimentar da palavra de Deus. E se você não conseguir fazer isso, eu quero te dizer, amados, não é uma palavra de maldição, mas é uma palavra de constatação. Você vai ser, se você não se desviar lá na frente, você vai ser um cristão raso, um cristão mimimi, que se ofende com tudo, um cristão que qualquer dificuldade te tira da presença do Senhor, um cristão que não consegue caminhar com as próprias pernas, vai estar sempre apoiado em alguém, um cristão que na primeira oportunidade que se deparar com uma tentação vai cair. Por quê? Porque você não está fundamentado na palavra de Deus. Eu quero ler alguns versículos com você a respeito da palavra de Deus, se você quiser anotar. Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Salmo 119, 9 diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Sabe, amados, eu fico imaginando, e eu sei porque eu já passei muitas vezes por isso. Às vezes você, nós temos a boa vontade de fazer o que é correto, nós temos a vontade de acertar, nós temos a vontade de ser fiel ao Senhor. Às vezes a gente diz assim, não, mas
Poxa, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto ser dessa maneira, eu queria tanto andar dessa maneira, mas eu não consigo. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos, amados? Nós não conseguimos porque isso não depende apenas da nossa vontade, mas depende, amados, de nós estarmos fundamentados na palavra de Deus. Você sabe como é que Jesus venceu a tentação? Todos sabem. Jesus estava ali, tudo fraco, jejuando 40 dias, 40 noites. O tentador chega e começa a usar a própria palavra para tentar desviar o Senhor, para tentar derrubar o Senhor Jesus. E o Senhor disse o que para ele? Está escrito. Está escrito. Porque o Senhor ali, amados, era 100% Deus, mas era 100% homem. E o Senhor não estava usando ali a sua capacidade de Deus, o seu poder de Deus. O Senhor estava como ser humano ali, sentindo fome, cansaço. E o Senhor teve que tirar do que estava no seu coração. O que é que estava no seu coração? A palavra de Deus. Está escrito, Satanás. E isso, amados, quando nós temos, quando está no nosso coração, e nós nos deparamos com situações de tentações, com situações que nós temos que tomar decisões, é nesse momento, amado, que a palavra de Deus, vai surgir, o Espírito Santo vai trazer no nosso coração. Às vezes você está numa dúvida, meu Deus, o que é que eu faço, como é que eu resolvo isso? E do nada vem algo na tua mente, a palavra de Deus, o Espírito Santo traz aquela palavra. Jesus falou, amados, aos discípulos, que os faria lembrar de tudo o que o Senhor havia dito a eles. Não é adivinhar, é fazer lembrar. Ou seja, quando eu leio, eu estou sendo alimentado, está sendo guardado. Eu tenho situações, amados, que algumas pessoas, por exemplo, às vezes eu estou num culto, a palavra foi ministrada, foi bênção ali na minha vida, passou uma semana, 2 semanas, alguém falou assim, olha, naquele dia lá, o pastor Wagner estava pregando, qual foi o texto mesmo que ele usou? Eu falei, eita mano, peraí, deixa eu tentar lembrar aqui, e eu não consigo lembrar naquele momento. Mas aí passam 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. E às vezes, amados, eu estou numa situação que eu tenho que tomar uma decisão, ou uma tentação, uma dificuldade. Aí aquela palavra de 6 meses atrás, que eu não lembrava há 2 semanas, ela vem, surge aqui do nada, parece que ela sopra aqui no meu ouvido. Você sabe o que é isso, amados? O Espírito Santo trazendo aquilo que já trouxe, que já está aqui no meu coração, trazendo para o momento certo, trazendo a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Você está entendendo isso, amado? Por que a igreja do Senhor, por que a igreja primitiva andava triunfante? Por que andava em vitória? Por que não tinham amor, muitas vezes, à sua própria vida? Por que não estavam nem preocupados se o perder suas casas, suas roupas, seus bens? Por que, amados? Porque amavam a palavra de Deus. Quando eles liam essa palavra, eles viam o futuro, amados. Eles viam o que Deus tinha preparado para eles, viam tudo que Deus tinha preparado para a sua noiva, para a sua igreja. Olha o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu estou andando em escuridão, não estou conseguindo entender, eu não sei o que é que eu vou fazer. A palavra vem, acende uma luz, clareia, te dá uma direção. Opa, entendi, é por aqui que eu tenho que ir, porque a palavra vai te nortear, a palavra vai te guiar, vai te mostrar para onde você tem que ir. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus orando pelos seus discípulos, fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer andar em santidade, amado? Você quer ser puro diante do Senhor? Você quer andar longe do pecado? Você quer vencer o pecado? Dentre tantas coisas, o primeiro tripé dessa noite, nós estamos falando de sustentação da nossa vida, é esse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse o Senhor Jesus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da minha lei, eu também me esquecerei dos teus filhos. O Senhor está falando sobre conhecer a sua palavra, sobre nós amarmos essa palavra, amados, sobre nós estarmos fundamentados nessa palavra. Se eu e você, amados, mergulharmos essa palavra, se eu e você amarmos essa palavra, se eu e você nos alimentarmos diariamente dessa palavra, nós não vamos ser confundidos, nós não vamos nos perder, amados. Nós vamos até passar por algumas lutas, algumas dificuldades, mas em meio a essa luta, em meio a essa dificuldade, essa palavra sempre vai prevalecer, essa palavra sempre vai nos sustentar. Você quer ver outra coisa?
que nós cantamos aqui, que eu falei na oração, Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 7:24 diz assim, a partir do 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra ela, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A pergunta para mim e para você nessa noite é, amados, qual é o fundamento da nossa fé? O que é que está sustentando a nossa fé hoje? O que é que está te mantendo de pé como cristão, como mulher e homem de Deus? Que tipo de vida cristã você tem? Quando as pessoas olham para mim e para você, elas conseguem identificar um cristão, um homem, uma mulher de Deus. Eu não estou falando de perfeição, amados. Eu estou falando, amado, que a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso andar nessa terra, ele vai sempre refletir aquilo que nós mais temos dentro de nós. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E às vezes, amados, você conversa com uma pessoa, com outra, e você não ouve nada da palavra de Deus. E é muito fácil você identificar quem está meditando na palavra, quem está se alimentando da palavra de Deus, pela conversa dele. Eu fiquei muito feliz esses dias, a gente jogando vôlei na chácara, e uma pessoa que não é da igreja, tirou uma brincadeira com uma pessoa que é da igreja, e foi por isso que eu fiquei feliz, né? A pessoa não era da igreja e tirou uma brincadeira de mau gosto com uma pessoa que é da igreja, e a pessoa que é da igreja fechou o rosto, fechou a cara e ficou quieto. A pessoa repetiu a brincadeira, e a pessoa que é da igreja, o irmão disse assim, ei, vamos parar com isso. Oi, rapaz, que é isso, rapaz? Uma brincadeira, só uma brincadeira. Ele disse, olha, a palavra de Deus diz que nós temos que falar entre nós com salmos e cânticos espirituais. Eu quase que falo em língua estranha nessa hora, irmãos. Eu vou para o reteté nessa hora de glória a Deus, porque é muito fácil a gente se perder, amados. É muito fácil, a gente está ali, está brincando, está todo mundo aqui brincando mesmo, não tem problema. Tem sim, amados, porque a palavra de Deus diz que tem. E eu fiquei muito feliz com a vida desse irmão. Nem falei isso para ele, mas quando eu estava orando por essa palavra, eu lembrei disso. Amém, amados? Palavra de Deus. É isso, amados, é o conhecimento dessa palavra, é a fome e sede por essa palavra, é o meditar nessa palavra, é o gastar tempo com essa palavra, que vai nos sustentar, amados, na nossa vida cristã, que vai fazer com que nós venhamos andar em vitória, é que vai fazer, amados, que a gente não ande perdido. Às vezes eu converso com pessoas, digo assim, meu irmão, a respeito de salvação, a respeito de céu, o que é que você pensa? A pessoa diz assim, não, eu só quero entrar lá, se eu entrar já está bom demais para mim. Você está entendendo? Não está errado, amados, não vou dizer que está errado, mas, amados, nós somos filhos, nós não somos mendigos. Você está entendendo? Nós não estamos pedindo mais esmola, não. O Senhor nos comprou, nos resgatou por causa do seu amor, e Ele tem planos lindos para as nossas vidas, planos tremendos, maravilhosos. Quando nós entendemos isso, amados, a gente não fica mais sofrendo com qualquer coisa. Eu não estou aqui querendo banalizar, de repente, uma dificuldade que você está enfrentando na sua vida. Não é isso. Aleluia. Esse aqui tem bem mais alto, aqui pelo menos. Amém. Amém, amados? Eu não estou aqui banalizando ou querendo dizer que não tem importância nenhuma de repente uma luta, uma dificuldade que você está enfrentando. Não é isso. Eu estou dizendo, amado, que quanto mais fundamentado na palavra de Deus, mais você vai conseguir andar por cima
das dificuldades, das lutas, mais você vai conseguir vencer, mais você vai conseguir avançar. Quando as situações adversas vierem, como diz o texto que nós lemos, quando baterem com ímpeto sobre a sua vida, sobre a sua casa, por estar fundamentado sobre a rocha, diz a palavra de Deus, você não vai ser abalado. Mas aquele que, amados, está construindo a sua vida numa areia, num alicerce sem fundamento nenhum, na primeira dificuldade você vai cair, na primeira dificuldade você vai desistir. Por quê, amados? Porque vai nos faltar, amado, alicerce. Vai nos faltar o fundamento, que é a palavra de Deus. Você pode imaginar pessoas, homens e mulheres, famílias, dentro do Coliseu Romano, servindo de espetáculo para milhares de pessoas, e leões famintos vindo na direção deles. E eles, amados, se tivessem dito antes de entrar ali, olha, eu nego a Jesus, mas eu quero ficar vivo. Eu nego a Jesus, mas eu quero permanecer vivo. Eles não teriam sido lançados ali. No entanto, amados, entre decidir ficar vivos e ser lançados ali e continuar na presença do Senhor, eles aceitaram, acharam melhor, muito melhor, serem lançados naquele coliseu, serem devorados por leões, do que negar ao Senhor Jesus. O que é que faz uma pessoa abrir mão da sua vida, da sua liberdade, de seus bens, para estar na presença de Deus? Somente o conhecimento desse Deus, amados. Somente o conhecimento a respeito desse Deus e a respeito do que Deus tem para a sua vida. Porque se não for assim, amados, a gente chuta o pau da barraca e corre para o mundo mesmo. Porque o mundo, está assim de oportunidades, entre aspas, que aparentemente parecem ser boas, mas a palavra de Deus diz que o final delas é a morte. Jesus falou, olha, quem quer ganhar a sua vida nesse mundo vai perder, mas quem perder nesse mundo vai ganhar. Então, se você for, amado, ler a palavra de Deus, ela está recheada de orientações, de entendimento que nós precisamos ter do que nós somos, de quem nós somos, do que Deus tem preparado para nossas vidas. E quando nós entendemos isso, aí sim, amados, a gente consegue dizer não para a tentação, a gente consegue dizer não para o pecado, a gente consegue dizer sim para o Senhor, apesar de muitas vezes isso significar nesse mundo um prejuízo para as nossas vidas. Você está entendendo isso, amado? Amém? Então diga assim comigo: primeiro fundamento, palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vou pegar o último lá e depois eu volto para o meio, tá bom? A palavra de Deus diz que eles perseveravam nas orações. Diga comigo assim: orações. Orações. Um dos fatores, um dos pilares que sustentou a igreja primitiva e que deve sustentar a igreja até hoje, mas até a vinda do Senhor Jesus, é a oração. É nós orarmos, nós estarmos na presença do Senhor. E eu poderia aqui, só que eu gastaria muito tempo para isso, falar inúmeros versículos aqui do que a oração pode gerar na nossa vida. Oração pode abrir as portas, oração pode levantar um defunto, pode realizar milagres, oração abre porta de emprego, prospera, pode fazer um monte de coisa. Mas eu quero me dedicar aqui a esse pequeno espaço de tempo a falar em oração como algo que vai nos aproximar de Deus, para que nós venhamos nos relacionar com o Senhor. Oração como relacionamento com o Senhor. Jesus deu um exemplo disso. Jesus em todo o tempo estava orando, e por várias vezes a gente vê o Senhor falando, olha, fiquem aqui, eu vou a tal lugar, e Jesus subia ao monte e orar. Jesus, próximo da sua morte, deixou os discípulos ali, e foi também lá no jardim do Getsêmani, foi orar, buscar ao Senhor, falar com o Senhor. Eu quero te dizer algo, amado. A nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação, ela é um resultado da nossa fé. Jesus conquistou isso para nós, e lá em Efésios capítulo 2 fala que todo aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que tem fé, isso não é por obras, é por fé, é pela graça, será salvo. Amém? Mas eu quero te dizer algo. A intimidade com Deus, ela vem através do relacionamento. A fé, a salvação, ela vem através da fé. Mas a intimidade com Deus, ela vem através do relacionamento. Se eu e você, amados, não desenvolvermos
o hábito de orarmos. Eu não estou falando aqui, amado, daquela oração que a gente faz na hora do almoço. Eu não estou falando aqui naquela oração que você faz quando está quase desacordado, deitado na cama e diz: obrigado Deus, obrigado, e você dorme. Não, eu não estou falando dessa oração. Eu não estou falando aqui daquela oração, amado, que quando você está em perigo, você se vê em desespero, você grita: meu Deus, me ajuda, Jesus. Não, não estou falando dessa oração. Eu estou falando, amado, daquela oração que você escolhe um tempo e que você diz assim para o papai: pai, esse tempo aqui é meu e do Senhor. E a expressão fechar a porta do teu quarto e entrar, ela pode ser feita em vários lugares. Ela pode ser num monte, ela pode ser numa fazenda, ela pode ser num campo de futebol, no quintal da sua casa, na cozinha, não sei, mas um lugar que você diz assim: ó, Senhor, esse tempo aqui é meu e do Senhor. Esse tempo aqui, Senhor, é o tempo que eu quero buscar a Tua presença, que eu quero falar com o Senhor, que eu quero Te ouvir falar. Esse tempo aqui é um tempo que eu quero gastar contigo, Senhor. É esse tipo de oração que eu estou falando, amado. É esse tipo de oração, amado, que nos tira de um posicionamento de pessoas desesperadas por receber, ganhar alguma coisa de Deus, e nos coloca num nível de pessoas que têm intimidade com o Senhor, que vão ganhar por causa dessa intimidade, mas não estão ali porque querem ganhar algo, não estão ali porque querem a saúde, não estão ali porque querem o dinheiro, o emprego, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, não, estão ali simplesmente, unicamente, por causa da presença do Pai. É desse tipo de oração que eu estou falando, amado. Uma oração que nos transforma, que nos faz ser mais parecidos com Ele, que muda o nosso caráter, que transforma o nosso caráter, que muda o nosso coração, que nos faz deixar, amado, de sermos egoístas, de sermos muitas vezes hipócritas, e nos faz, amado, nos comportarmos como filhos apaixonados pelo seu Pai, que não querem o presente que Ele vai trazer da rua, que não querem o dinheiro que Ele vai trazer na hora que chegar do trabalho, que não querem o celular, que não querem uma caixa de bombom, que não querem uma bicicleta nova, que não querem um play novo, simplesmente querem que Ele chegue em casa e se abraça com Ele e fica ali no seu colo. É isso que eu estou falando, amado, é esse tipo de oração, é esse tipo de relacionamento que eu estou falando nessa noite. É um tipo de relacionamento, amados, que vai nos levar a pronunciar, a falar, como o salmista falou no Salmo 63, no verso 1, que ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão, assim Te bendirei, enquanto eu viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. É o tipo de oração que vai nos levar, amados, a nos relacionar com Deus e dizermos, como foi o salmista falou no Salmo 42, como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por Ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante do meu Deus? E o Salmo 84, verso 1, quando diz assim: quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor, Senhor dos exércitos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos Teus átrios, ó Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O que é que vai nos levar a ter isso, amados? Tempo de oração, tempo na presença do Senhor, gastar tempo com o Senhor, ouvir a sua voz, entender a sua presença, perceber a sua presença. Mas isso, amados, é relacionamento. Eu tenho 21 anos de casado, são 21 anos de casado, mais 3 anos e meio entre namoro e noivado, 24 anos e meio convivendo com a Leia, e ela convivendo comigo. E às vezes, amados, eu olho para a Leia, ela não precisa falar o que ela está sentindo, porque eu já sei, por causa da intimidade que nós temos. Às vezes ela fala alguma coisa, e ela diz assim, eu digo assim: filho, isso aqui, isso aqui. Ela disse, não, e eu sei que é sim. Filho, isso aqui, não precisa, mas eu sei que é sim, pela forma como ela falou.
e vice-versa, ela também sabe, ela diz a mesma coisa para mim: eu te conheço. É isso que Deus quer desenvolver em mim e você, amados, essa intimidade, esse relacionamento, essa intimidade, amados, às vezes de você chegar num lugar como esse, numa quarta-feira como essa, mais um culto, e você entrar naquelas portas ali, passar por aquelas portas, e você perceber uma presença diferente, e você dizer: papai está aqui. Você está entendendo? Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está se movendo nesse lugar. Não, amado, simplesmente está aqui pela sua onipresença, não, mas está aqui porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Está aqui porque o Senhor ama estar no meio do seu povo. O Senhor ama vir e encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você está entendendo? E quando a gente não tem essa relação, esse desenvolvimento de oração, esse tempo de oração com o Senhor, muitas vezes, amados, a gente não consegue perceber isso. A gente vem na casa do Senhor, a gente participa do culto e vai embora, e nada aconteceu, a gente sai do mesmo jeito. Ah, não gostei do pregador. Não, não foi o pregador, amado. Não gostei do louvor hoje, não foi o louvor, amado. Somos nós. Somos nós. A presença de Deus, amados, não vem por causa da guitarra, do violão, da bateria, não. A presença de Deus vem por causa de nós, de quem nós somos, filhos amados do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Vou correr um pouquinho aqui. O terceiro tripé e último: sustentação da vida cristã. A palavra de Deus diz que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. O que é isso, amados? Congregar. A igreja estava junta, a igreja estava unida, a igreja caminhava no mesmo propósito. Eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão. Eles estavam sempre juntos. A palavra de Deus diz que eles não tinham como seu, muitas vezes, a sua propriedade, a sua casa, e eles compartilhavam tudo, e todos tinham tudo em comum, e a bênção de Deus vinha naquele lugar. E a Bíblia diz que as pessoas lá fora olhavam para a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor caía na graça das pessoas. Ou seja, as pessoas olhavam para o que estava acontecendo ali e diziam assim: que lindo isso, tem algo diferente aqui, tem amor nesse lugar, tem muita graça nesse lugar. Isso chamava a atenção das pessoas, e as pessoas iam, e as pessoas se convertiam. A palavra de Deus, amados, no Salmo 133, eu queria só meditar um pouquinho nesse salmo com você, já vou direcionar aqui para a gente terminar, tá bom? Salmo de número 133, a palavra de Deus diz assim: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O versículo 3: como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E aí ele vai. O Salmo 133, amados, ele emite uma mensagem para as nossas vidas, tremenda, poderosa da parte de Deus, a respeito da comunhão da igreja. Nós somos pessoas totalmente diferentes umas das outras, a maioria aqui nasceu em um lugar diferente, conviveu com uma família diferente, tem costumes diferentes, e a gente aceita Jesus, recebe Jesus, e a gente vem para um lugar como esse, e se une todo mundo, e normalmente, a gente se arranha, a gente se machuca, a gente se fere, né? Tem isso, rapaz, tem hora que você olha para o irmão e diz: pai, eu não suporto esse irmão. Tem hora que você olha para o outro e diz: ixi, não, entendeu? E a gente acaba fazendo uns grupinhos, né? Não, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele ali, eu gosto daquele ali, esse aqui eu já não me chego muito bem, e a gente vai fazendo esses grupinhos. Mas eu quero te dizer algo, amado: há uma alegria em Deus, e uma bênção disponível por Deus, disponibilizada, melhor dizendo, por Deus,
para a união, para a comunhão da igreja. Quando nós estamos juntos, quando nós buscamos ao Senhor juntos, quando nós congregamos, quando nós entendemos, amados, que quando nós estamos individualmente, nós somos parte da igreja, mas quando a gente se une, a gente é corpo de Cristo, a gente é a igreja do Senhor. Aí o Salmo diz, amados, que essa união, que nós estamos unidos, isso é agradável ao Senhor, isso é suave diante de Deus, é algo precioso diante de Deus. Aí ele vai falar como é que isso parece. Olha a palavra de Deus dizendo como é que isso parece quando nós estamos unidos. Ele diz assim, olha, isso é como um óleo precioso que desce na cabeça, a cabeça de Arão. Arão, amados, era o sumo sacerdote no Antigo Testamento, foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel, no povo de Israel, que Deus levantou. E a Bíblia fala de um óleo que está descendo sobre a cabeça do sumo sacerdote, que está escorrendo pela sua barba e que desce pelo corpo dele. E se a gente pegar isso aqui, amados, e fizermos uma analogia ao corpo de Cristo, nós vamos entender algo. Cristo é o cabeça, o óleo é o Espírito Santo, que desce de Jesus para o seu corpo e passa por todo o seu corpo. E aí o texto finaliza dizendo assim, olha, ali Deus vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Sabe, amados, quando é o corpo de Cristo, quando a igreja de Cristo se reúne em congregação, e a palavra de Deus diz, olha, não deixeis de congregar, como é costume de muitos. O Senhor nos convida para estarmos juntos, o Senhor nos convida, apesar das nossas diferenças, para estarmos juntos. E Ele diz uma coisa, olha, quando vocês estiverem juntos, quando vocês se reunirem, quando vocês buscarem a minha presença juntos, quando vocês se reunirem para cultuar o meu nome, para louvar o meu nome, da parte de mim vai descer um óleo, vai descer uma unção, vai descer um renovo, que vai passar por todo o meu corpo. E eu quero declarar algo nessa noite aqui, amados, que quando nós estamos juntos, buscando ao Senhor, muitos de nós estamos sendo curados pelo Senhor, sem que muitas vezes alguém que está aqui em cima nem faça a ministração. Eu conheço dezenas de pessoas, amados, que simplesmente vieram ao culto, e quando chegaram em casa, descobriram que estavam curadas, sem que ninguém pusesse as mãos, sem que ninguém orasse por elas. Por quê, amados? Porque quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, amados, o Senhor declara algo para nós, olha, eu tenho uma bênção para isso aí, eu tenho uma bênção especial, isso é agradável a mim, eu me alegro com isso, eu me alegro quando os meus filhos estão reunidos, quando o meu corpo está reunido, eu me alegro com isso, e quando eu me alegro, eu estendo a mão e declaro uma bênção de vida, uma bênção que permanece para sempre. Glória a Deus. Mateus 18, 20 diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Provérbios 27, 17 diz assim, como o ferro afia o ferro, assim o homem a seu amigo. Amado, eu e você precisamos um do outro. Você precisa desse irmão que está aí do seu lado, que muitas vezes você pode até ter não falado, mas pensado no suporte desse irmão, você precisa dele. É porque quando nós estamos juntos, amados, nós atraímos uma bênção. Então muitas vezes a gente tem aquela mentalidade egoísta de dizer, não, porque eu sou santo mesmo, porque eu estou buscando a Deus, porque eu sou isso, eu sou aquilo, então eu não preciso. E às vezes a gente olha com um olhar de julgamento para os irmãos, diz assim, aquele irmão que não é crente não, que conversa, aqui não é nada. E eu quero te dizer, amados, do menor ao maior, todos nós precisamos uns dos outros. Nós somos igreja do Senhor, corpo de Cristo. No céu não vai haver divisão, no céu não vai ter, o
culto dos homens, culto das mulheres, culto dos jovens, culto dos adolescentes. Não, no céu nós vamos estar todos juntos, cultuando ao Senhor. Amém, amado? Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Vou falar com o pastor Luciano Subirá fala. É só para dar a impressão que já está terminando, tá bom? Mas está terminando sim, amados. Não há, amados, não há como nós vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas se nós não perseverarmos nesses 3 fundamentos. Quais são os fundamentos? Palavra de Deus, oração, comunhão. Diga comigo, palavra de Deus, oração, comunhão. Amém, amados? Finalizando, Hebreus capítulo 10, verso 36 diz assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele. No entanto, nós não somos os que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem adiante. Amém, amados? Glória a Deus. Que eu e você, amados, possamos sair dessa noite. Esse é o objetivo dessa mensagem. Quando eu orava por esse momento aqui, era isso que vinha ao meu coração. Que eu e você possamos sair daqui, amados, não com a falsa ilusão de que hoje ainda nós vamos dar uma virada de 360 graus na nossa vida, e a gente vai ler a Bíblia toda, e a gente vai passar 1 hora orando, e agora não, mas que nós temos sair daqui, amados, decididos a começar, se não estamos fazendo ainda, a desenvolver esses 3 fundamentos da nossa fé: leitura da palavra, meditação da palavra, estudo da palavra, oração, tempo com o Senhor, tempo de comunhão com o Senhor, de relação com o Senhor, de ouvir ao Senhor, gastar tempo na presença de Deus. E terceiro, vivermos em comunhão com nossos irmãos, amarmos estar na casa do Senhor, amarmos estar junto com nossos irmãos, honrarmos os nossos irmãos, nos vermos como menores, porque Jesus falou que aquele que for o menor será o maior, e aquele que for o maior será o menor. Vivemos em amor verdadeiramente, amados, vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para a sua igreja nessa terra, vivermos em vitória, caminhando juntos, porque está próximo a vinda do nosso Rei, do nosso Senhor, para buscar a sua noiva, a sua igreja. Amém? Ministério de louvor vai cantar? Amém. Glória a Deus. Depois do ministério de louvor cantar, eu queria pedir ao pastor Wagner para ele orar por nós nessa noite. Amém. Glória a Deus.